Então, aqui ele fala, tem a questão de reencarnar em animais, né? A gente estuda isso que o espírito não retrograda, né? Então, a partir do momento que ele está vivendo no reino nominal, ele não retrograda mais ao reino animal. Embora, como diz André Luiz, a forma se degrada. Então, o espírito, por conta de uma má conduta, pode voltar a uma forma primitiva, inclusive de vegetais, mas não uma questão assim de muito sofrimento, né? Ele perde a sua conformação humanoide e volta realmente a uma forma animal, mas ele não é um animal, ele não encarna num corpo de animal aqui no plano físico, simplesmente a forma perispiritual dele fica degradada, parecendo com animais ou vegetais. Inclusive atendimentos de personalidades enraizadas no astral, na forma de árvores secas, dá um bocado de trabalho para a gente resgatar essas consciências. Aproveitando, antes de eu entrar no tema geral aqui da palestra, o Pablo Marçal, em seguida vai ter um outro vídeo dele, e eu encontrei esse aqui que é interessante, ele fala sobre o orçamento familiar. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso e são dicas úteis que podem ajudar a gente a viver mais tranquilos. Mais um vídeo de finanças para você, e agora esse vídeo é para você e para sua família, hein? Que família? Se você está na sua família nuclear, você e seus pais, você é família com eles. Mas depois que você casa, tem seus filhos, a família muda de lugar e o papai e a mamãe vira parente. Não fica magoado comigo, mas essa é a verdade. Vou falar sobre os 7 erros, os erros que quase todas as famílias no Brasil cometem. Primeiro, dividir conta. Essa treta de dividir, ó, você paga isso, você paga aquilo, tá errado. Aí você fala, mas se eu quiser, então tá certo. É errado numa ótica de tem como você melhorar, tá? Não que seja impossível, que não vá funcionar. Se você dividir conta, você perde o poder de fogo, faz ter vários caixas dentro da empresa, que a família é uma empresa. O ideal é que cada um contribua com uma parte para gerar caixa na empresa e ter só um caixa e só uma forma de pagar. Deixa o mais entendido de casa pagar as contas de forma contábil, não de tomar decisões, mas tem gente que entende mais de dinheiro, é mais enjoado para pedir desconto, é mais enjoado para conseguir coisas mais baratas, sabe o que é eficiência. Então, primeiro é dividir contas, não divida contas. Deixa uma pessoa só para contabilizar e para pagar essas contas e pegar no chifre do boi. Eu, por exemplo, meu filhinho agora, quando ele fizer 7 anos de idade, ele acabou de fazer 6, quando ele tiver com 7 anos, eu vou dar algumas contas para ele pagar. Por exemplo, se as contas derem 15 mil por mês, eu vou dar 15 mil, o que ele conseguir economizar vai ser a mesada dele. Eu não vou dar mesada, toma aqui 50 contos, 200, nada disso. O que ele economizar vai ser dele, dali para frente. Imagina a eficiência que esse garoto vai aprender. A segunda é não ter uma reserva financeira. Famílias não aprendem isso. A pergunta para você vivenciar esse segundo tema é: se você parar de trabalhar hoje, todo mundo na sua casa, quantos dias você sobrevive? Tem gente que já está devendo uma semana depois que eu fiz essa pergunta. Tem gente que não tem um dinheiro para janta hoje, tem que sair para vender alguma coisa para voltar para o dinheiro da janta. Você é louco. Anota aí, ter uma reserva financeira. Essa reserva de emergência é um dinheiro mínimo de 6 meses da despesa geral que você tem na sua casa. Se vocês pararem, ficarem doentes, tem que ter de sobra para 6 meses. Se você não tiver, você vive atordoado, preocupado, maluco. Então coloca um alvo aí, construir nos próximos meses 6 meses de fundo de emergência para a família não pirar. Próximo, não ter um alvo financeiro específico. Se vocês não têm, o que vocês vão fazer? Vocês acham que todo dia de salário que vocês ganham é dinheiro para gastar. E aí vai sempre gastar mais do que ganha, vai tentar sempre equilibrar esse negócio. Tem um alvo específico para vocês se dobrarem diante desse alvo. Não que esse alvo seja o seu Deus, mas para vocês não falharem na missão mais poderosa que ter uma família, edificar um reinado. Próximo, não ter um orçamento. O Brasil tem orçamento, as empresas têm orçamento. Por que você não tem orçamento? Você tem que ter um orçamento para você gastar. Se tiver um orçamento, eu sugiro que você tenha pelo menos 30% do seu orçamento travado abaixo daquilo que você ganha. Aí você fala, mas hoje eu estou empatado, então começa a diminuir devagar. 1%, 2%, 5%, até chegar em 30%. Esses 30% canaliza ele para investimento, senão você nunca vai ter reserva, nunca vai viver de renda passiva e nunca vai funcionar. Como é que faz o orçamento? Faz no Excel, baixa um aplicativo bacana aí que chama Zero Paper, você começa a colocar os seus gastos lá, as suas despesas, são duas coisas diferentes.
E aí, meu amigo, no orçamento, o que vai acontecer? Com o orçamento, você vai respeitar aquela entrada e vai dar um grilinho em você, que você vai ver que você ganha um pouquinho. Aí você vai pro próximo. Gastar mais do que ganha. É um erro que vocês cometem. Que erro é esse? Essa parada de gastar mais do que ganha é uma mania. Como que entra nela? É só colocar gasto e receita. Como que eu faço? Qual item que eu coloco no meio desses dois para dar errado? Crédito. Não, depois eu sugiro que você assista meu vídeo sobre cartões de crédito, tá? Que se eu fico comprando por crédito, parece que dá para eu pagar a parcela, só que eu vou amontoando as parcelas. Aí logo eu começo a ter mais despesa do que receita. Isso é um problema. Sexto problema, não gerar novas receitas. O que você precisa de aprender? A gerar novas receitas. Então, se tem 4 pessoas na sua casa, tem 4 salários, os 4 salários não é o suficiente. Então o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte, você precisa de abrir rendas alternativas. Já que tem 4 pessoas, troca uma ideia entre vocês. Essas 4 pessoas precisam gerar pelo menos uma nova renda cada uma. Uma renda alternativa, não precisa ser renda principal. Uma renda para quê? Para aumentar esse fôlego, aumentar esse fundo de emergência, aumentar esse rendimento que eu coloco em aplicações. Tudo para quê? Para essa família continuar próspera e crescendo. Família é um reinado. E tem que ter um rei aí que sabe sobre o dinheiro, sabe sobre receita. Talvez não seja o patriarca, pode ser a matriarca, pode ser até um filho que entende um pouco mais de dinheiro para tomar as decisões aí na casa. Quando eu começo a entender que receita precisa sempre aumentar, você vai ficar grilado com gastar dinheiro. E tem uma última coisa que todos vocês aí na sua casa precisam fazer, que é se pagar mensalmente. Por exemplo, você ganha um salário mínimo, R$1.000. Eu sugiro que você tire pelo menos R$50 para você se pagar, mas não dá para pagar. Não, que você merece, tá tudo certo. Tire pelo menos 5% do que você ganha para você gastar com o que você quiser. Tem gente que trabalha e só fica pagando conta, você parece um cavalo, parece um burro de cara. Tira uma parte, não dá satisfação para ninguém. Manda bala e fala, esse aqui é o meu dinheiro. Então eu falei para você as 7 dicas do que você precisa de fazer, ou melhor, deixar de fazer, é só você olhar o universo que é o que você vai fazer. Isso são erros familiares. Se você não faz na sua casa, seus filhos vão aprender errado e não vão fazer nunca na casa deles também. Faça uma reunião familiar e fala, assisti um vídeo do Titi, agora vamos trocar uma ideia. Vamos eleger o melhor, vamos eleger a nossa reserva, vamos fazer um overview aqui, ó. Não vamos mais dividir conta, vamos pôr uma só pessoa para pagar as contas de casa, vamos estabelecer uma reserva de pelo menos 6 meses, vamos ter um alvo financeiro, vamos ter uma renda de 20 mil por mês até outubro de 2019, ou 2020, 2030. Não tem um orçamento financeiro, pega lá no Google, orçamento financeiro familiar e manda brasa. Vamos parar de gastar mais do que ganha, vamos ficar grilado com o tanto que a gente ganha e vamos gerar mais receita. Isso é uma insatisfação positiva. E vamos nos pagar, todos que geram receita, se pague com pelo menos, no mínimo, 5% do que você ganha. Fica a dica aí, quem quiser acessar os vídeos dele no YouTube é Pablo Marçal, com C cedilha, mas no canal é com C mesmo. Alguém pela primeira vez no estudo de segunda? Sejam bem-vindos. Então a proposta aqui é mais um estudo do que uma palestra, tá? Então fiquem à vontade de perguntar, de tirar dúvidas. Eu trago material aqui para a gente entrar no assunto, mas a minha proposta aqui é de que vocês saiam daqui sabendo um pouco do que pode auxiliá-los na vida de cada um de vocês. Em termos gerais, o Vida Consciente foi criado para que a gente tome as rédeas da nossa vida nas mãos, para que a gente desligue o piloto automático, aperte o botão de pausa e comece a analisar o que está fazendo da vida, porque a gente está indo, esse mundo está muito rápido, muito acelerado, e a gente não está parando para analisar o que a gente vem fazendo da vida. Então, para a gente ter uma vida melhor, a gente precisa entender as regras da vida. Se eu não entender as regras do jogo, eu não vou ser um bom jogador. E aí a gente fica plantando sofrimentos desnecessariamente. E essas leis não são coisas muito novas. É um grupo de 3 grupos de leis. As leis de causa e efeito, que é a ideia de amar ao próximo como a si mesmo, ou ninguém pode ser um crente até que não ame seu irmão como a si mesmo, isso aqui lá do islamismo, coisas que muita gente critica sem analisar a essência da religião. Então, uma coisa é a religião, o princípio da religião, outra coisa é o que a gente como humanidade fez usando essa religião, né? Então, no princípio de todas as grandes religiões está essa ideia, que é uma lei universal.
Então, independente da religião onde a gente esteja, a gente pode ter uma vida tranquila se a gente seguir esses princípios. As leis do psiquismo. Como funcionam os meus pensamentos? Por que eu sinto dessa forma, reajo dessa forma? Porque eu tenho esses pensamentos, esses vícios, essas crenças, essas verdades. Então, entender como eu funciono, o que é tudo isso, o que disso é meu, o que disso eu posso melhorar, eu posso mudar para que daqui para frente não continue acontecendo. Então, entender o meu mundo psíquico, o meu mundo mental. E a lei de sintonia vibratória, a lei de atração, como foi mostrado na segunda passada aqui, o documentário O Segredo. Então, entender que tudo que eu estou vibrando, eu vou atrair situações semelhantes. Então, se eu tenho o hábito de reclamar, eu vou continuar atraindo situações para continuar reclamando. Se eu me esforçar para mudar esse hábito, e ao invés de reclamar eu começar a agradecer, eu vou atrair situações para continuar agradecendo. Mas eu preciso fazer essa mudança interna. Aqui nesse ambiente, nós temos desde o inferno até o céu. E em qual deles a gente está sintonizado agora? É uma escolha nossa. E como a gente não sabia disso, a gente se sintonizava aleatoriamente. Uma hora estava no inferno, outra hora no céu, uma hora com raiva, outra hora arrependido. Então a gente precisa entender esse mecanismo para que a gente evite se deixar sintonizar com vibrações que causem sofrimento para a gente, para quem está ao nosso redor. Então todas essas orientações estão lá no Evangelho. Aqui a gente fala do Evangelho, que a nossa formação, via de regra, é cristã, né? Então, orar e vigiar, é lei de sintonia vibratória, perdoar 70 vezes 7 vezes, é causa e efeito, pagar o mal com o bem também, amar os inimigos também, não julgar, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o Evangelho é o manual do bem viver. Mas a gente, por conta do que a gente viveu na religião, pelo que foi feito por nós lá na religião, porque a gente não pode apontar o dedo para eles, lá no passado éramos nós, vivendo lá, que fizemos isso, a gente usou a religião como fonte de poder, de controle. E aí a palavra religião ficou um pouco deturpada, né? A gente não tem mais aquela coisa sublime de religiosidade, né? Ficou algo que a gente não dá mais muita atenção. Mas o Evangelho é o manual do bem viver. E entendendo que Jesus estava falando para a gente de leis universais, fica mais fácil da gente rever essas regras morais do Evangelho e começar a botar em prática. E o Espiritismo, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo foi focado em cima das regras morais do Evangelho. Não foi abordado, por exemplo, as questões históricas. Se Jesus realmente transformou a água em vinho, se ele realmente andou sobre as águas, não é isso que importa. Se foi, se não foi, a questão é trazer o ensinamento moral que ele trouxe, essas regras universais. E entendendo que são regras da vida, da gente conseguir começar a botar em prática. Esse aqui é um exemplo da sintonia vibratória. Foi uma pesquisa do Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que pegou frascos de água, a mesma água pura, e colocou com rótulos diferentes. Então, cada água estava em contato com uma vibração. E depois, ao congelar essa água, ele fotografou a cristalização da água. Vejam que a água que estava ligada aqui ao ódio nem cristalizou, né? Formou uma gororoba ali, né? Enquanto que o de agradecimento formou cristais simétricos e belos, né? Então, como o nosso pensamento tem influência na água, e nós somos 70% água. Então, o cuidado que a gente deve ter, porque da orientação do orar e vigiar, porque se a gente pensar desgovernadamente, nós estamos nos prejudicando. Estamos danificando a nossa estrutura energética e mais propensos a adoecer, a não manter essa harmonia.
essa figura ilustra o meu inconsciente, o meu psiquismo, o que está no meu campo mental. Então, representado aqui, o eu de hoje é a parte consciente, os meus aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais desta existência. Mas essa é a parte consciente, atrelada à parte inconsciente, como pesquisou principalmente o Jung, está o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente está cheio de sombras, de influenciações, de coisas não muito agradáveis. E a gente, como a gente não quer saber disso, a gente fica empurrando para baixo do tapete, a gente fica botando uma máscara bonitinha. Mas independente da gente aceitar isso ou não, isso aqui tudo nos influencia. A gente já passou por todo tipo de existência. Nós estamos em final de plano de provas e expiações. Então a gente já vivenciou de tudo aqui. Para a gente passar por um curso, a gente teve que passar por todas as disciplinas. Estamos em final de curso, então a gente já teve vida na corrupção, na escravidão, no ensino, com preconceitos de cor, na religião, bandido, na vida no campo, em prostituição, deficiência, infantilidade, mendicância, na nobreza. Então a gente já viveu de tudo. E cada uma dessas vidas, após perder o corpo, ela entra para o nosso inconsciente. Então, na existência seguinte, não é aquela pessoa da nobreza que reencarnou. Cria-se uma nova experiência, com uma nova estrutura psíquica, formando uma nova personalidade, influenciada pela anterior. Então, na vida seguinte, nasceu na mendicância, mas a nobreza está no inconsciente dessa mendicância aqui. Tanto é que são as pessoas mais orgulhosas, são essas que estão na situação de penúria. Às vezes as pessoas querem ajudar, elas rejeitam, não aceitam. O orgulho é tanto, e ela está nessa condição para quebrar esse orgulho, para entender que ela não é melhor que o outro. Então são escolas ou são disciplinas que a gente passa para aprender a se respeitar, a respeitar ao outro. Que eu não sou melhor que o outro, que o branco não é melhor que o negro, que o homem não é melhor que a mulher, nem o inverso também. Somos seres humanos e devemos nos respeitar como tal. Então não importa a minha religião, a minha orientação sexual, tudo o que eu estou vivendo é o necessário para a minha experiência desse aprendizado atual. Então não tem nada de errado com o outro, eu não posso apontar o dedo. Isso está lá no Evangelho também, não julgar. Compreender, respeitar o outro, é o aprendizado dele. Mesmo que você já passou por aquela experiência e sabe que vai dar errado, ele só vai saber que dá errado quando ele passar por ela. Então você não tem o direito de interferir também. Esse vídeo aqui é um vídeo daquele mesmo Pablo Marçal, se eu não me engano ele é um coach, ele fala sobre perda e perdão. É meio forte esse vídeo, na parte ali final eu reduzi o volume para não ficar muito alto aqui, mas aqui ele está falando de perdas e perdão. Uma hora ele é alfa, outra hora ele é ômega, ele é o fim, ele não vai mudar nunca, ele é o que ele quiser. E quando Deus falar que vai levar você, ele não é assassino, porque ele é o dono da vida. Assassino é quem não cria uma pessoa e tenta tirar ela daqui. Então quando você falar Deus tirou, Deus matou, Deus não mata ninguém, ele é o dono. Ninguém vai julgar Deus em tribunal nenhum, então não existe assassinato para Deus, só para vocês saberem, tá? Você dá conta dele. Alguns de vocês são revoltados com ele, porque tirou seu pai, tirou não sei quem, não tem nada a ver. Você não sacou nada da vida ainda. Você é egoísta demais e está sentindo falta demais de uma pessoa que não é de sua conta. Tá pegando ou não? Pode falar, garoto. Carregue isso pra fora. Quando você ficar 6 meses sem falar com seu irmão, um mês depois, quando você volta a falar com ele, ele vai embora, sem você pedir desculpa. Pede perdão agora. Já cansei de pedir. Como? Já cansei de pedir. Você acredita que ele era só aquele corpo ou que ele é uma alma e um espírito? Que ele é alma e espírito. Então levanta. Seu irmão só está dormindo. Abre os braços, levanta os braços. Respira fundo, fecha os olhos. Fecha.
Respira bem fundo. Qual que é a diferença de idade? Vocês dois? Diferença de idade? 10 anos. Vocês brincaram doidado, não foi? Volta quando vocês eram pequenos e vocês curtiam a vida doidada, dando porrada no outro, brincando, curtindo. Lembra dessa imagem? Respira fundo. Respira. Ele está vindo na sua direção. Quando ele te agarrar, você vai dar o maior berro que você já deu na sua vida, tá? Vai virar o rosto para cá. 1, 2, 3. Seu irmão te pegou agora. Pode respirar um pouco. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento dessa sequência de vida, que a gente é eterno, para a gente não atrapalhar quem está lá do outro lado. Então, o que ele fez aqui foi uma atividade terapêutica para libertar mais o irmão desencarnado do que o que estava ali sofrendo, porque ele sofrendo daquele jeito, se condenando por não ter pedido perdão, ele estava prendendo o irmão ao lado dele. Ou seja, estava com saudade do irmão, o irmão estava ali do lado, fazendo o irmão ali do lado sofrer. Então a importância da gente compreender que é um tempo de separação, um tempo relativamente um pouco mais curto ou não, mas que somos seres eternos e que a gente vai se reencontrar e que não tem nada de errado com o que aconteceu. Era necessário para esse aprendizado. Então, compreender, respeitar. E respeitar o outro é permitir que ele siga a sua caminhada. Ele não vai embora. Ele está apenas se recuperando ou fazendo alguma outra atividade, se preparando para o que vem pela frente. E nós vamos passar por isso também. Então, se a família sabe disso, liberta a pessoa. Então, entendendo isso, você sabe que pode pedir perdão mesmo depois que desencarnou. Porque ele não deixou de existir. Ele está lá, ele vai te escutar. E por a gente ter esse sentimento de culpa, você está atraindo ele para perto de você, às vezes impedindo que ele continue se recuperando e se preparando para uma nova etapa. E hoje é o último dia de setembro, vou trazer esse texto aqui sobre suicídio, relativo ao Setembro Amarelo, o mês da prevenção do suicídio. Esse é um texto de Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos. Não é dos espíritas, não, é dos espíritos, a religião universal. Então aqui ele fala do suicídio intencional, aquele da rebeldia, onde a pessoa não quer mais brincar de viver. Não gostei da minha situação atual, então não quero mais brincar, como aquela criança birrenta, né? Principalmente a dona da bola, né? Bota a bola embaixo do braço e vai embora, né? Não deixa mais ninguém continuar brincando. Então, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas,
mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Então ela tem uma infração que ela vai precisar pagar, uma multa, digamos assim, e além dessa multa, ela também comete um ato de violência contra si mesma. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou. Então, se ela desencarnou pelas vias do suicídio, geralmente a pessoa, quando se suicida por rebeldia, de forma intencional, ela fica revivendo o episódio do suicídio. Então, se foi um enforcamento, ela se sente passando a corda, se soltando, agonizando, e quando perde a consciência, retorna, colocando a corda, soltando, agonizando, e vocês imaginam ficar revivendo isso 24 horas por dia. É um inferno, literalmente é um inferno. E geralmente essas pessoas ficam 1, 2, 3 décadas revivendo isso direto. A gente pensa, é muito forte, mas é a maneira de fazer com que na próxima vida essa pessoa tenha mais força para enfrentar o que a vida trouxer para ela. Para ela enfrentar as dificuldades. É esse o objetivo da vida, que a gente se fortaleça e não desista e não fuja do embate. Diga. Como é que ela sai dessa situação? Depois de um tempo, geralmente o tempo que elas ainda tinham para viver, elas são socorridas ou encaminhadas diretamente para uma nova encarnação. Então elas não conseguem sair disso sozinhas, elas estão presas num fluxo contínuo mental, revivendo o ato que cometeram. Então é um socorro ou uma atração para um novo corpo, né? Elas são atraídas para um embrião, geralmente em torno dos familiares, que também participaram dela estar nessa condição de adversidade, vão trazê-lo de volta para a vida. Nada impede também de, se a gente conhece alguma pessoa que cometeu suicídio, de a gente fazer um atendimento, um auxílio para essa pessoa. Então você faz. Agora, se ela pode sair de lá ou não, aí não é a gente que controla isso, né? Nós fizemos a nossa parte. Sim, geralmente ajuda, mas se ela ainda não se libertou de todo aquele morbo psíquico, ela precisa continuar naquele processo, é uma depuração. Tá? Mas nós, como a gente não tem não podemos ser tão presunçosos de achar que somos Deus, né? Então eu não sei se já está pronto de ser resgatado ou não, eu faço a minha parte. Eu auxilio. Se não puder, a espiritualidade vai direcionar esse socorro para alguém que pode sair de lá. Oi. Eu ouvi falar também que quem tem um vício de drogas, ou do cigarro, ou drogas em si, também está cometendo suicídio? Não só isso, né? Se a gente for nessa ideia aí, a gente vai pegar suicídio consciente com coisas que a gente nem imagina que é, né? Isso é sim, você se drogando, você está danificando toda a tua estrutura energética, e está comprometendo, em vez de viver 80 anos, vai viver 70, 60, 50. Né? Então isso é um suicídio. Você está abreviando a tua vida em 10, 20, 30 anos. É um suicídio chamado inconsciente. E pensando dessa forma, alguém que come além do que precisa, entendeu? Se o meu organismo absorve, por exemplo, 300 gramas de arroz e feijão e salada por dia, e eu como 600 gramas, eu estou comendo o dobro do que o meu organismo precisa. O meu organismo vai precisar gastar mais energia para digerir, ou para estocar, para eliminar esse excesso. E um pouco ele vai estocar. Daí no dia seguinte, na semana seguinte, a gente vai querer correr um pouquinho, né, para gastar aquela energia. Então você está gastando mais energia ainda para queimar o excesso que você consumiu. Então, depois de 60 anos, você pode estar abreviando a tua vida em 10 anos. Isso também é um suicídio inconsciente, uma coisa que a gente nem pensava, nem passava pela nossa cabeça que era. Então, que a gente comece a assumir o controle da nossa vida. Porque muitas pessoas chegam lá no final da vida e encontram sofrimento do outro lado, principalmente espírita, né? Os espíritos dizem que
O pior sujeito para receber lá no outro lado da vida é o espírita, porque ele acha que vai receber com um tapete vermelho, né? Às vezes vem até o próprio Jesus lá para dar as boas-vindas para ele, né? Então a gente comete erros que a gente... Isso está no Evangelho também. Que nós cometemos verdadeiros crimes aos olhos de Deus que para nós não passam sequer por faltas leves. Para nós é normal. Então a gente precisa começar a reconceituar tudo que a gente vem vivendo. Então a gente não precisa chegar nesse limite, tá? Então vamos começar a observar os nossos pensamentos. Ainda ninguém é para se santificar de uma hora para outra, mas que a gente esteja consciente dessas condições e vá mudando aos poucos, redirecionando a nossa vida. Então, a atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra que se precipitou. Então, ela fica revivendo aquele momento do suicídio, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo. Não é só isso que acontece, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, além do sofrimento de você estar revivendo aquele momento durante décadas, você também danificou a tua estrutura perispiritual. O molde energético foi danificado. E isso vai se consertar numa vida seguinte. E aqui ele dá alguns exemplos. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo os problemas valvulares, ou do aparelho digestivo, ou as doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Então, se você envenenou, você intoxicou toda a tua estrutura energética. E o campo energético, ou seja, o nosso corpo astral, ele é muito mais sutil, então ele é muito mais afetado por uma toxina física. Por isso que o tabagismo causa tantos problemas para o espírito depois que desencarna, porque a estrutura astral fica muito comprometida. O corpo físico absorve mais facilmente, mas depois que você perde o corpo físico, fica tudo impregnado no corpo astral. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras de problemas dermatológicos, então tem sempre problema na pele, de bolhas ou de escamação, né? Então você colhe esse desconforto em uma ou algumas vidas depois. Os que se asfixiaram nas águas ou no gás exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Então, lembrando que isso aqui não é quem morreu na água, é quem se suicidou na água, né? Ou no gás, de forma intencional. Os que se enforcaram trazem dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplastias diversas e a paralisia cerebral infantil. Então, danificou a ligação aqui do cérebro com o resto do corpo. Então, geralmente vai trazer uma dificuldade para a vida seguinte. Perto da minha casa morreu uma menina, ela se enforcou. 15 anos. Foi inconsequente ou... Só ela sabe, né? Pois é. Foi uma tristeza para essa mãe. Então a gente faz a nossa parte. A gente, se tem conhecimento, a gente auxilia, encaminhar. Se ela pode sair dessa situação, porque não é questão de você tirar ela e levar para um local de recuperação. Isso é um processo mental, ela está presa mentalmente naquilo. Não é um local físico que vai fazer ela deixar de sofrer. De repente até uma depressão, né? Sim, aí você tem que ver se isso foi uma rebeldia ou se foi uma obsessão ou um sofrimento maior que fez com que ela cometesse o ato, né? Eu contei semana passada ou outra, num caso que eu atendi, de uma pessoa que eu conhecia, que se suicidou, se enforcou, e num atendimento de socorro espiritual apareceu ela, eu reconheci essa pessoa, e aí eu perguntei para ela, tive a oportunidade de falar, depois de 15 anos,
Mas qual o motivo? Porque ninguém entendeu, né? Os familiares não entenderam por que essa pessoa cometeu isso. Aí ele falou que ele tinha um problema da orientação sexual. Ele era homossexual e não conseguiu lidar com isso e não recebeu da família o apoio também e a compreensão. Então a família nem sabia que era. Mas pelo preconceito que a família expunha com relação aos outros casos, ele ficou com medo de se manifestar. Então, como é importante esse conhecimento, o apoio familiar, de não fazer disso chacota, isso é uma coisa muito séria e perde, às vezes, até uma programação encarnatória. Os que estilhaçaram o crânio ou se jogaram sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Então, ficou todo moído a cabeça ou o corpo, né? Então, isso fatalmente vai gerar uma dificuldade no próximo corpo. Pessoas assim nem nascem na primeira tentativa, né? Há esses abortos espontâneos ali pelo segundo, terceiro mês. Então, ele veio, tentou formar um corpo, aí não tem condições de levar adiante, até porque se levasse ia nascer muito deficiente, com problemas, né? Então, interrompeu-lhe a gestação. Ele teve uma ajuda, um auxílio na reconfiguração do molde, né, do modelo organizador biológico, e numa próxima tentativa vai tentar com mais possibilidades de sucesso. Os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Então, problemas na musculatura e também na estrutura óssea. E depois que você se recuperou disso aí, umas 10, 20 vidas lá para frente, você vai ter um pavor de altura, né? Medo de altura, não pode nem subir 2 degraus de escada, né? E precisa tratar isso também. Então veja como é sofrido, como é importante a gente estar em condições de orientar quem está ao nosso lado, para que, sabendo disso, as pessoas tenham uma consciência de que vale a pena enfrentar o que a vida está trazendo para a gente. Esse é o objetivo. Se está ruim, é algo que a gente precisa para se fortalecer, para se tornar mais fortes, usando a nossa inteligência para resolver o problema que a vida nos apresentar. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, o indireto que a gente comentou antes, né, de vícios, de álcool, de tabagismo, ou até mesmo alimentar, né? Qualquer coisa que prejudique o nosso sistema orgânico. O oriental conta a vida em respirações, eles não contam em anos de vida, eles contam em respirações. Então, se você teve muita atividade, se você abusou do teu corpo físico, você vai ter uma vida mais curta, ou seja, o corpo humano tem uma bateria permanente, que a hora que ela zerar, o corpo morreu. Essa não dá para recarregar. Então ela vem com a carga única para uma vida. Então, se eu estou abusando dessa carga com hábitos nocivos, a minha vida lá no final vai encurtar um pouco mais, dependendo do que eu fizer da minha vida. E eu queria falar outra coisa e falei disso primeiro e agora fugiu. Então, segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõem. Guarda, pois, cuida então da existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer. Então, o objetivo da gente estar aqui é usar o máximo possível a oportunidade de aprendizado, que é muito difícil. A materialização de uma encarnação, da gente conseguir estar aqui.
Porque não depende só de ter um corpo, depende das pessoas envolvidas com a gente também terem nascido, de ter essa condição, dessa reunião, desse grupo familiar, desse grupo de espíritos ligados em uma questão. Então é muito difícil a gente estar aqui, por isso que é tão sofrido, tão, digamos, punitivo a questão do suicídio. Não seria punitivo, é mais educativo, né? Para que você não queira mais cometer isso. Então não vale a pena fugir da vida. Tudo que a vida está trazendo é o que a gente precisa para se melhorar. E toda essa rebeldia só vai atrasar, porque além de você não resolver o problema, você vai passar algumas décadas sofrendo no mundo espiritual, depois vai passar algumas vidas recuperando o que você estragou no teu corpo energético, no corpo astral, para depois dar continuidade nisso. Então, realmente, sob nenhum aspecto é viável nem pensar nisso. Então, se vier algum pensamento com relação a isso, afasta, faz uma prece, procura auxílio, porque vale a pena a gente lutar contra isso. É muito triste mesmo. Alguma questão com relação a Walter, em isso? famílias que têm vários membros na família que cometem suicídio, Não é genético, tá? É porque o grupo familiar está envolvido na mesma questão de aprendizado. Então, geralmente, no grupo familiar vem aqueles com dependência do álcool, do tabagismo, com essa questão de querer fugir das obrigações da vida, dos enfrentamentos da vida, fogem pelo suicídio. Então, e como a pessoa se suicidou e dali para frente ela não precisou mais lidar com o problema, do ponto de vista material, a gente acha que ele se livrou, né, da situação de sofrimento. E não percebe o que continua por trás dos panos, né? E aí os outros que também já têm essa tendência de querer fugir da vida, acabam indo pelo mesmo caminho, né? Mas são espíritos afins, com a mesma dificuldade, com o mesmo aprendizado, e se reúnem na mesma família. Vamos falar de coisa boa. Se mostrar fica melhor, né? Esse texto aqui é do livro Notícias de Chico, do médium Samuel Gomes, editora do Fo. Então, o Chico, depois de desencarnar, começou aí a sua atividade de trazer informações. Ele, na primeira parte do livro, ele fala da reencarnação do Emmanuel, que deve estar aí na faixa dos seus 15, 16 anos, e já está se preparando, ligado à questão de educação e de educação tanto acadêmica quanto espiritual também, né? Uma visão mais holística do ser. Então ele já está se preparando para isso. E aqui nesse capítulo ele fala do autoconhecimento, que é uma orientação multimilenar. Antes de Jesus, lá há 4, 5 mil anos, no hinduísmo já tem orientação, né? Do conhecimento o conhecimento libera o karma. Ou seja, quando eu entendo as regras da vida, não preciso mais sofrer. Então não é sofrendo que a gente vai para o céu. O sofrimento é um puxão de orelha. Olha, tem algo errado, muda a direção do que você está fazendo. Então ninguém veio aqui para sofrer. Sofrimento não purifica ninguém. Então a gente precisa entender o que a vida está querendo nos ensinar. E depois do hinduísmo tem também no budismo os desapegos, né? Para cultuar os desapegos, para você não ficar apegado principalmente a questões de vidas agradáveis. Se você teve uma vida lá na nobreza, você fica apegado àquilo e fica tratando todo mundo com desdém. Então isso te prejudica também. Apego a uma existência passada boa também prejudica. E dos
os gregos também, o conhece-te a ti mesmo. O Jesus também falou da verdade que liberta. Então, você precisa entender as regras do jogo, como a gente funciona. Então, o autoconhecimento é entender como eu funciono, por que eu vim parar aqui, o que eu fiz para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E, entendendo isso, poder mudar o que está me causando sofrimentos. Então, na aquisição do conhecimento, nós, primeiramente, o incorporamos na mente, para depois exercitá-lo na prática, atuando mais pela disciplina que antecede a espontaneidade do hábito, que reforça o condicionamento dessas informações. Então, primeiro é o que a gente está fazendo aqui, a gente está entrando em contato com o conhecimento, é uma informação. Isso vai ser útil para mim, isso é bom para mim. Então, eu preciso me esforçar para começar a botar em prática. Isso ainda não é um hábito meu, porque eu vim vivendo de outra forma. Então, primeiro, a gente incorpora na mente, a gente tem o conhecimento, depois tentar exercitá-lo na prática. Mas pela disciplina, eu preciso me esforçar para isso, até que isso seja espontâneo. Quase mecanizamos pela repetição automática as ações durante o desenvolvimento desse aprendizado. Esse automatismo vai atrair a sintonia com as matrizes profundas de nossa inteligência essencial, a nascer do próprio espírito. A partir daí teremos a capacidade da ação criadora e consciente. Então é primeiro um trabalho de desconstrução de uma forma de viver que a gente construiu durante séculos, durante várias vidas. Então eu preciso desconstruir tudo isso. E isso dá trabalho. Para daí construir uma nova forma de agir, de viver a vida. Beber dessa fonte do autoconhecimento é a única forma de não voltarmos a ter sede da verdade, a qual só é encontrada na intimidade de cada ser. É a partir desse centro de vida que cada um de nós é o ponto de referência para o seu desdobramento, que nos levará a entender outros ângulos profundos dessa mesma verdade. Então ele está dizendo que o autoconhecimento, a gente precisa primeiro colocar ele em prática, entender o que a gente é, para depois estar preparado para outros ângulos mais profundos dessa mesma verdade. Está dizendo que tem coisa aí pela frente que a gente nem imagina o que é ainda. E no qual ninguém é melhor ou pior em relação a nós, onde aprenderemos a respeitar os semelhantes como a nós mesmos. Aí a gente vai entender que somos todos em essência iguais, só atuando aqui no palco da vida em papéis diferentes. Mas todos nós, artistas da vida, somos iguais, temos o mesmo salário, o mesmo padrão de vida espiritual. E aqui a gente se acha, porque está vivendo uma situação diferente, se acha que é mais, que é melhor que o outro. E isso gera dificuldades, porque na vida seguinte você vai vivenciar o lado oposto para entender que você não é melhor que ele. E vai sofrer ainda, porque o outro vai agir como se fosse melhor que você e vai te menosprezar, vai te desrespeitar. Sei que num primeiro olhar parece uma tarefa difícil de se executar, pois estamos acostumados a adquirir valores e conhecimentos de fora. Então a gente busca tudo fora, a gente vai lá no CEPA para buscar conhecimento, vai em outros vídeos, em livros, em outras fontes. Então na hora da gente parar e botar em prática o que a gente já sabe que já é demais. A gente precisa equilibrar isso, saber como viver. Senão a gente nunca faz nada, a gente só sabe, mas não vive nada disso que a gente sabe. Porque na verdade a gente está esperando encontrar um conhecimento mágico, né, que vai fazer a gente mudar só com um clique, com um interruptor ali que desliga. Não existe isso, gente. A mudança é uma tarefa que não dá para terceirizar e é árdua, com resultados ótimos, mas é de cada um de nós. A gente precisa encarar essa caminhada, essa mudança. Não dá para terceirizar.
criamos uma dependência dos outros, sejam nossos pais, professores, amigos ou sociedade, os quais nos fazem sentir segurança no roteiro de crescimento. Só que agora precisamos ser o mestre de nós mesmos, criando uma autonomia pessoal para que utilizemos os próprios pés na caminhada de encontro com o Pai, na comunhão perfeita com a sua vontade sábia e amorosa. Então não dá de terceirizar. É uma tarefa intransferível. A hora de adquirir a maturidade espiritual chegou para nossos espíritos e precisamos atender a esse convite de desenvolvimento que o momento da Terra apresenta. É um conjunto de desafios para a libertação definitiva. Então, o plano de regeneração é para a gente fazer esse autoconhecimento, para a gente se libertar de apegos, para a gente se libertar de crenças, de verdades, para tratar tudo aquilo que aquela figurinha lá do psiquismo mostrou, todas aquelas consciências ainda presas naquelas vivências de passado, com uma moral antiquada, com uma forma de ver o outro diferente da atual, que a gente já sabe. Então é um trabalho que a gente tem aí, tem um tempo aí de alguns milênios para isso. Então a gente não precisa se preocupar com isso, que cada um tem o tempo que precisa para essa mudança. Mas quanto mais a gente ficar protelando, mais vai demorar. Então uma maratona começa com um primeiro passo. E agora, se eu olhar para o final da maratona, 42 quilômetros, aí você desanima. Então eu vou dar o primeiro passo, depois do primeiro dou o segundo. E quando chegar no tempo certo, eu estou vendo que estou no final também, onde era para estar. Então o sofrimento só há de acordo com a nossa rebeldia, com a nossa teimosia. Quanto mais cedo eu deixar de lado essa rebeldia, essa teimosia, e enfrentar o que a vida está trazendo para mim viver, mais rápido eu saio disso. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação? Então, vamos, eu diga. tinha uma dúvida só do início, que você comentou do estado de consciência de uma árvore enraizada. Poderia dar um exemplo? Tá, não é uma árvore enraizada, tá? É um ser humano que, digamos, vivenciou tanto um sentimento de vingança, ficou tanto tempo ruminando aquela energia de ódio, de vingança, que ele esqueceu de prestar atenção em si mesmo e o corpo espiritual se deformou, a tal ponto que pareceu apenas uma árvore, só com raízes no solo e com os galhos secos esticados para cima. Isso, mas é um ser humano que se deformou, não é uma árvore, tá? Então o André Luiz fala, né? O espírito não retrograda, mas a forma se degrada. Então, se eu não orar e vigiar, o corpo físico ele é muito bruto, ele é muito forte. Então eu não preciso estar cuidando para que a minha mão tenha o mesmo formato. Ele tem mecanismos, automatismos que cuidam disso para mim. O corpo espiritual não, ele é muito plástico, muito maleável. Então se eu não presto atenção ao que eu sou, isso vai se desintegrando. Por isso falam que há necessidade da reencarnação, né? Porque de tempos em tempos você não está preparado para manter essa estrutura do teu corpo espiritual íntegra, aí ela vai se desintegrando, precisa de um novo corpo para reformatar isso. E quanto mais evoluído, menor a necessidade de reencarnação, né? Então a gente precisa de 30 a 50 anos. Espíritos mais evoluídos já precisam de 300 a cada 300 anos, só outros 600, outros 1.200. E outros nem precisam mais. Então aí às vezes só para cumprir uma missão de nos auxiliar nessa caminhada. Então quanto mais eu investir no meu autoconhecimento, entender como eu funciono, menos sofrimento eu vou colher lá na frente. Então eu sou o maior beneficiado de me melhorar. E a gente achava que só o próximo ia se dar bem naquele mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, né? O nosso egoísmo não deixou a gente entender isso. Só uma dúvida. Então quer dizer que quanto menos evoluído é o ser, mais rápido é a sua reencarnação? Exato.
Tanto é que animais não têm ainda essa questão consciencial, eles reencarnam quase que diretamente, né? Desencarnou, já é atraído para um novo corpo, né? Nos seres primitivos também, porque não tem o que fazer na erraticidade, eles não têm aprendizado ainda, então eles têm que, digamos, criar um banco de dados, de informações, para daí, depois disso, começar a botar em prática o aprendizado. Então vamos encerrar com passe coletivo. Quem estiver aí por causa do número maior de pessoas do que o número de atendimentos, o número de presenças está em torno de 4, 5, tá? Então, quem tiver na terceira presença já está apto para marcar atendimento, mas como a gente não tem tantos atendimentos assim, e o número de pessoas aqui está aumentando, não fiquem tristes se não conseguirem marcar, tá? Mas a cada presença vocês estão mais perto desse agendamento, tá? Então, encerrando, nos colocando em posição confortável, quem quiser pode fechar os olhos, sentindo essa energia reparadora, é aquela energia que cada um de nós mais precisa, percorrendo todas as células do corpo, deixando em cada uma a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, desintegrando qualquer acúmulo de energia densa que prejudique a nossa harmonia interna, desintegrando campos de formas de pensamento deletérias, prejudiciais, que tenhamos força para manter essa harmonia, cultivando o hábito de orar e vigiar, de prestar atenção em tudo que a gente faz, começando a desligar aos poucos o piloto automático e assumindo essa nossa caminhada de experiência, de evolução, que pode se tornar cada vez mais agradável de acordo com o nosso trabalho consciente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, se assim seja. Uma boa semana e uma boa noite a todos. Mira, tem aviso? Márcia, que tem cura reconectiva agendada, está presente? Está aqui. Pessoal, eu esqueci de falar da rifa. Estamos rifando um relógio de pulso feminino para auxiliar numa cirurgia de uma tarefeira nossa. Então, quem puder auxiliar, pode se informar na secretaria. Temos também o Vanzan nessa quarta-feira, às 19 horas. Ao invés da palestra normal, vai ser essa terapia musical. Muito boa, estão todos convidados. Eu vou chamando os nomes rapidamente, que são muitas pessoas. Por favor, sinalizem a presença de vocês de forma que eu consiga escutá-los, tá? Lembrando que quem
agendar atendimento, precisa ter a ficha de atendimento fraterno. Quem não tem, pode se informar lá na secretaria, o melhor horário de fazê-la. São apenas alguns minutos, tá? Angélica Bonfim, Valmor José Marques, Júlia Frari, Bruno Ferreira, Marta Moreschi. A Viviane não tem atendimento para segunda-feira. Tá agendado já, completado lá. Yara Saete. Pode ser amanhã. 19 ou 19? 19 horas? Ou tem à tarde também, às 15 horas no horário. Às 19, então. Tá, marcado. Eliane Bianchini, Kátia Pereira Silva, Luzia Pinheiro, Salete Câmara. Onde? Contigo, Walter. Onde? Aqui, ó. Tem contigo? Tem quinta, 18h30, 19h15 ou 20 horas. 18h30. Por ordem de chegada, né? Não, esse é o horário marcado mesmo. Tá, 18h30. Isso. Obrigada. Nada. Se o nome for parecido, também me chame a atenção que a gente confirma pelo telefone. Tá? Luciana Welker. É isso mesmo, Welker? Quando, Luciana? Pode ser amanhã. Amanhã tem só à tarde, 15 horas, pode ser? Pode ser. Marcos Luan Cades. Quando? Tem quarta ou quinta? Tem quarta noite, 20 horas, um horário. E quinta-feira? Quinta de manhã ou quinta noite. Quarta-feira, então, noite. Marcado. Mário Machado. Michele Bigalki. Margot. Eu? Quando, Margot? Quinta. Aonde está? Você? Aqui, ó. Ah. Quinta, 19h15 ou 20 horas? 20 horas. Marcado. Margit Wagner. Aluir do Rosário. Maria José Silva. Cleusa Nascimento. Márcia Prusch. Alessandra Puff. Mônica da Silva. Giselda Barrichello. Emilene Garcia. Nívia Zangelini. Silvana Joker. Yara Teixeira. Quando, Yara? Tem quinta de manhã, quinta à noite ou próxima segunda? 8 horas. 8 horas. Janete ou Zanete Terezinha de Oliveira. É com Z ou com J? Com Z. Quando? Quinta de manhã, pode ser? Sim, tem um horário ainda marcado. 8 horas para ordem de chegada. Iselaide ou nome parecido, Cecília de Souza. É Iselaide mesmo? Quando? Segunda, 19 com a Neuza. Pode ser? Patrícia Nara Kister. Francisco Rodrigues Silva. Domingos Vanderlei Alves. Carla Corol. Geslaine Martins. Na quinta-feira, às 19h15, tem ainda? Tem. Pode marcar. Maria Salete Freire. E volta. Tem segunda-feira? Não, tem um horário, quinta, 19h30. Então, deixa eu marcar o próximo aí. Tá. Sara Simone dos Santos. Rejane Cordeiro. Cláudia Minuso. Pode ser quinta, 19h30? Marcado. É isso, pessoal. Boa noite.
Luciana vai me bater agora. Eu esqueci de convidar para o autoconhecimento, pessoal. Ela vai passar um texto aqui sobre a Joana de Ângeles. Sintam-se convidados.